Seja bem-vinda! Quarta-feira, como estamos neste dia? Deixando uma musiquinha aqui pronta para nós, para depois que esse livro nos pede. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E hoje nós iniciamos então as nossas lives, né? Com essa base do livro O Poder do Agora, trazendo essa leitura, as nossas informações, o que mais temos para refletir em cima dele. E muito legal, porque quem está acompanhando as lives, na segunda-feira nós terminamos então o livro A Cura do Bert Hellinger, e esse livro ele finalizou falando da nossa luz, do iluminar-se, que encontramos a cura, né? Cessamos as nossas dores, não só do corpo físico, mas aquela dor muitas vezes que a gente sente lá na alma, né? Lá na mente, aquela dor que machuca, a dor de não conseguir. Muitas são as dores, né? Muitas são as dores que as pessoas têm, muitas são as causas do que sofre, do porquê sofre, né? Às vezes é um amor, às vezes é não ter sido amado, às vezes é a dor física mesmo que pede, às vezes é o trabalho que parece que não flui, que não dá certo. Então, muitas são as dores, muitos são os sofrimentos. E aí nós terminamos esse livro falando da iluminação, da luz que cada um de nós tem, mas que aos poucos nós fomos deixando apagar. Nós não encontramos mais esta luz interna, né? Esta luz que é a nossa sabedoria divina, a nossa presença eu sou. Que essa presença eu sou, Kelly, que você tanto fala, é quando eu me conecto comigo, me conecto com a divina presença que é em mim. Então, somos um espírito que habita um corpo, logo nós temos uma luz própria, nós temos um resgate próprio, nós temos uma sabedoria própria. Nós temos informações e intuições próprias, que são só minhas, que são só da Simone, que são só da Eliane, que são só da Lu. São só suas. Não vai ser igual a minha, não vai ser a mesma. E ali está a fonte da nossa iluminação e do nosso cessar esse estado de sofrimento. Quem cria o estado de sofrimento? A nossa mente. A nossa mente cria o nosso estado de sofrimento. Então, nós temos que abandonar a nossa mente. Não há como, ela faz parte do que nós somos. Ela faz parte de um dos nossos corpos. Corpo espiritual, corpo emocional, corpo energético, corpo físico, corpo búdico, corpo astral. Né? Então, somos muito mais. Quando eu falo assim, somos muito mais do que essa carninha que a gente pega, é isso mesmo. Então, onde está a raiz do nosso sofrimento? Naquilo que nós criamos, naquilo que nós concluímos, nos pontos de vista que nós temos. E o legal que eu comecei a falar disso, por quê? Kelly, você vai ler O Poder do Agora? O que você está falando de iluminação, do livro A Cura ainda? Porque esse livro, engraçado que a minha ideia era ler o Ordens de Ajuda, né? Queria ler o Ordens de Ajuda, mas resolvi colocar lá no Instagram para ser escolhido. E a maioria escolheu O Poder do Agora, 70 e poucos %, O Poder do Agora. E ele começa justamente contando a história, falando o porquê desse livro, que veio através do ponto onde ele iluminou-se, onde ele entendeu a luz que habitava nele. Então, a gente pode ver que a gente vai seguindo no estudo, por mais que a gente mude de livro, mude de autores, é aquilo que eu venho tentando transmitir está aqui. E tem uma base, né, daquilo que eu também vivi, de sair da minha sombra, de sair da minha escuridão, de sair daquela dor em que eu mesma me colocava. Esse é o ponto-chave para a gente sair das ilusões das dores, sair da nossa sombra. Como que eu saio da minha sombra? Quando eu reconheço ela.
Quando eu reconheço a minha sombra, eu também consigo reconhecer a minha luz. E aí eu consigo expandir. E eu consigo sair dos níveis de sofrimento dos quais eu criei. Não é mesmo? Concordam comigo? Então vamos começar. Quem tem o livro, pega. Quem não tem o livro, entra no link da bio, tem lá a leitura de livro. As páginas já estão no grupo do WhatsApp. Já estão lá para que você possa ler antes da live, fazer suas percepções, né? O livro é baratinho, eu acho que é 30 e poucos reais. Não é caro, não. É um livro bem barato mesmo. Um livro que vale a pena ter. E ler e reler, né? Então, as páginas já estão lá. Link da bio, leitura de livro. As páginas estão lá. Entra, vai lá. Tá? Claro que quem entrar hoje, como é o WhatsApp, não vai ter. Mas depois, qualquer coisa, eu mando de volta. Eu mando de novo. Ou mando no privado para esses novos que entrarem. Então, iniciamos este livro com esta introdução sobre a nossa iluminação, sobre a nossa luz, sobre a nossa conexão divina, né? Há muito tempo, quando comecei as lives, eu comecei falando sobre isso, sobre a nossa presença eu sou. Aquela força maior que habita dentro de nós, a nossa verdadeira essência, o nosso eu interior. Nós temos o eu, nosso eu, né? Mas ele é o eu superior, que é aquele que contém as nossas memórias, a nossa sabedoria, a nossa intuição, aquele que está conectado à fonte divina, que é Deus. E nós temos o nosso eu inferior, que é aquele que vive embasado nas memórias, nas histórias, nas criações, no emaranhamento da vida com os outros, na vida dos outros, aquele que quer resolver tudo, não resolve nada, aquele que se coloca em sofrimento por querer a atenção das pessoas, por querer ser visto, aquele que ainda está identificado a alguém e precisa ser liberado, nosso eu inferior. Hoje, 99% das pessoas vivem no eu inferior, porque poucas são aquelas que chegam a um nível de consciência diferente. E quando é que eu mudo? Quando é que eu me curo? Quando é que eu desperto para algo melhor? Quando eu tenho consciência de que é algo diferente. Quando essa consciência que está em mim, eu dou luz a ela, eu acordo ela, eu desperto ela. Quem são os despertados? Aqueles que começaram a ter consciência daquilo que verdadeiramente é, e não aquilo que eu quero ter o controle do que seja. Há uma grande diferença. Aquilo que eu quero ter o controle do que seja, aquilo que a minha mente entendeu, os nossos pontos de vista fixos. Eu aprendi que foi assim e é assim até eu morrer. E eu não baixo a guarda e eu não mudo essa ideia nem a pau. E aí vem o sofrimento. Então ele começa dizendo: você está aqui para possibilitar que o propósito divino do universo se revele. Veja como você é importante. Você está aqui para possibilitar que o propósito divino do universo se revele. O que é o propósito divino do universo? Tem um rios aí no Instagram falando do propósito. Para muitas pessoas, o único propósito da vida é amar. É o amor. Nossa, mas que estranho, Kelly, propósito amar. Qual foi a lei maior que Deus nos deixou? Não foi amar? E nós estamos querendo encontrar o nosso propósito, a nossa função em algo externo, no profissional, em alguém. A gente está sempre no fora, sempre tentando achar fora o que primeiro precisa ser resgatado dentro. O propósito que o universo tem para cada um de nós, essa paz que nós necessitamos ter dentro de nós, para que depois no externo tudo flua, tudo acontece. E acontece. Não no controle que nós continuamos querendo ter de que seja naquele tempo que eu quero, mas nessa paz de entender que quando eu estou fazendo, agindo, sou íntegro comigo, as coisas começam a acontecer. A origem deste livro. Não vejo muita utilidade no passado e raramente penso a respeito. Mas, para que você compreenda a transformação que pode ocorrer na sua vida
Ao acessar o poder do agora, vou contar como me tornei um mestre espiritual. Então, não vejo utilidade no passado. Lembram que teve uma live que nós conversamos, quem tá aqui sempre, não me lembro, acho que foi umas 4 atrás, em que a gente falou que nós temos o hipocampo e ele serve para quê? Armazenar memórias para quê? Para que histórias como essa sejam lembradas. Para que histórias de transformação sejam lembradas. Para que histórias e memórias sejam usadas para trazer luz a outros. E aí eu uso essas histórias. Mas quando eu as conto, eu gero um sentimento de graça, de amor, de felicidade, de encontro. Quando eu conto algo e isso ainda me gera sofrimento, dor, achar culpados para os meus problemas, aquilo vai continuar acontecendo na minha mente e no meu corpo. Eu continuo vivenciando aquilo. E aqui ele diz, raramente penso a respeito do passado. Mas para que você perceba que uma transformação também pode acontecer com você, conta essa história. E eu nas minhas lives, vira e mexe, estou contando a minha história de como foi que eu mudei, de como foi que eu transformei. Foi quando? Foi numa grande dor. De, assim, enxergar a morte. E aí um estalo, né? Que vida é essa que eu estou vivendo? Ou eu mudo, ou eu morro. Ou eu mudo, ou eu morro. O que eu escolho? O que nós escolhemos? O que a gente escolhe? E é fácil sair? Não, é doloroso, mas vale a pena. Porque ou eu saio, ou eu mudo, ou eu morro. Até os meus 30 anos, eu era extremamente ansioso, sofria de depressão e tinha fortes tendências suicidas. Hoje, parece que estou falando da vida de outra pessoa. Tudo começou a mudar pouco depois do meu aniversário de 29 anos. O meu foi com 28 anos. Quando acordei certa madrugada com uma sensação de pavor absoluto. Não era a primeira vez que eu tinha uma crise de pânico, mas aquela com certeza foi a mais forte de todas. Tudo parecia estranho, hostil, absolutamente sem sentido. Senti uma profunda aversão pelo mundo e principalmente por mim mesmo. Qual o sentido de continuar a viver com o peso dessa angústia? Para que prosseguir com esta luta? Um profundo anseio de destruição, de deixar de existir, tinha tomado conta de mim, tornando-se até mais forte do que o desejo instintivo de viver. E a maioria de nós, hoje eu percebo que não tanto. Hoje eu percebo que as pessoas elas estão se abrindo para isso. Elas estão indo, elas estão se abrindo, elas estão vendo que há algo diferente, que a gente pode ser diferente, né? Mas, por exemplo, hoje eu tenho 40 anos, com 29 foi quando deu o meu estalo. Por quê? Porque eu me vi nessa situação de estar morrendo, de fechar os meus olhos e dizer adeus. Adeus para as pessoas, né? Dizer tchau, fui, deu para mim. O sofrimento é demais. Eu não aguento mais. Eu não quero mais. E aí muitas vezes a gente fica falando e mantrando isso na nossa cabeça. Eu não quero mais. Eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais. E a gente não sabe que nós estamos criando uma realidade pra gente. Quando eu falo que eu não aguento mais, que eu não isso, que eu não aquilo, eu estou mandando uma mensagem de que eu quero morrer, de que eu quero findar, de que eu não quero mais essa vida. Ao invés de eu fazer diferente, olhar diferente, ou então, em vez de dizer não aguento mais isso, chega, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais sofrer, né? Muitas vezes eu vou para a dor, para o sofrimento e para quase morte, ou para a morte mesmo. Vem alguma doença, vem alguma coisa. Eu crio isso. Eu crio um acidente, eu crio doença, eu crio. Por quê? Porque eu estou mandando essa mensagem de que eu não aguento mais essa vida. Eu não quero mais ela. Hoje nós estamos percebendo que nós podemos fazer diferente.
O que eu não estou percebendo que se eu percebesse mudaria esse estado em que eu estou vivendo? O que eu não reconheço em mim que se eu reconhecesse faria de mim uma pessoa mais saudável e mais feliz? Então há perguntas que eu posso enviar diferente das afirmações que eu faço de eu não aguento mais isso. Do que vale a pena essa vida? Que vida é essa? Que vida é essa? E eu fui criando as dores, e eu fui criando as doenças, assim como gente, eu não sei falar o nome dele, Eckhart, também foi criando, né? Até que chega um ponto em que a gente diz, chega, não dá mais, né? E aí o que ele fez? Eu acordei no outro dia e tudo estava diferente. Contei já pra vocês, no outro dia eu acordei. E eu entendi que se eu já tinha passado por tantos desafios, primeiro já no nascer, né? O desafio já foi no nascer. Já nasci de 7 meses, já nasci derrubando a minha mãe num tombo. Já secou o líquido dela, porque era novinha e não tinha, né? Sozinha numa cidade diferente. Já teve dificuldades pro nascer, já acharam que eu não ia sobreviver. Sobrevivi. Depois, muitas outras coisas que aconteceram, acidentes, ele foi. E eu fui sobrevivendo. E aí? Vou continuar sobrevivendo por quanto tempo? Se eu acordei novamente, o que é que eu vou fazer dessa vida? Com esta vida que eu estou escolhendo viver? Tem que haver algo maior que eu ainda não conheço. E aí começou a minha busca. Tem que haver algo maior que eu ainda não conheço. Porque eu acordei novamente, eu não morri. Estou aqui novamente. E aí? O que eu faço agora? E aí eu comecei a grande busca para dentro de mim. De quem eu era. Do que era todas essas dádivas que eu tinha na minha vida. E que eu não estava observando. E que eu não estava enxergando. E que não estava percebendo. Estava deixando despercebido ao meio de tanta amargura que eu sentia. Amargura. Raiva do mundo. Raiva das pessoas. Porque as pessoas me atormentavam. Me colocavam num lugar onde eu sempre era vítima delas. Eu me colocava. Mas eu achava que eram as outras pessoas. E aí ele diz, não posso mais viver comigo. Pensei, não posso mais viver comigo. Então, de repente, eu tomei consciência de como aquele pensamento era peculiar. Eu sou um ou sou dois? Se eu não consigo mais viver comigo, deve haver dois de mim. Como é que eu vou viver sem mim? Né? Que pergunta, não posso mais viver comigo. Vocês já se perguntaram, tem aqueles dias assim que você diz assim, nem eu me suporto. Nem eu me aguento hoje. De tão chato que eu estou, de tão insuportável que eu estou, nem eu estou me aguentando. Imagina então quem é que te aguenta. E aí eles fez essa pergunta, existem dois em mim, o eu e o eu interior. O eu que eu crio, que eu criei expectativas, que eu considerei, aquele eu que eu tenho daquilo que eu devo ser, como deve ser, como as coisas devem acontecer, aquele que exerce o controle. E aquele eu que tem a presença que nos habita, né? Somos seres divinos. Nós temos o eu superior e o eu inferior. Aqui ele coloca como o eu físico e o eu interno, o eu externo e o eu interno, que pode ser considerado assim também. Então, o eu interno é um. O eu externo é aquele que tem as considerações, as expectativas, o controle, tudo tem que ser do jeito que eu quero. Existem dois de cada um de nós. E aí? E aí ele percebeu que havia um eu interior, com quem o eu não consegue mais conviver. Talvez pensei, só um dos dois seja real. Só um dos dois é real. Qual que é o real, gente? Qual que é real? Aquele que eu consigo controlar? Aquele que está no externo? Aquele que pensa que pode controlar tudo e a todos?
Aquele que acha que se as coisas não acontecerem do jeito que ele quer, não aconteceram, mas a vida está acontecendo e passando e ainda não consegui perceber, ainda não consegui olhar, ainda não consegui ver que a vida é maravilhosa. E falando em vida maravilhosa, manda essa live para alguma pessoa aí que precise ouvir e escreve no chat bom dia, dia, para que a gente ancore esta presença. A Simone, eu vi que já colocou ali bom dia, um bom dia bem grande, a Rosane também. Esse bom dia, de dar um bom dia, não é para mim, não é para as pessoas que estão aqui, é para a vida, é para o dia que começa. É um bom dia a dia. Eu te recebo, eu te acolho. Que novas expectativas cheguem até mim. Que novas percepções cheguem até mim. O que hoje eu posso ser melhor do que eu fui ontem? Mostre-me. Bom dia, Pete. Então dá esse bom dia, respira fundo. Respira fundo e dá esse bom dia pra vida, pro dia, para aquilo que se acende dentro de você todos os dias. Nem todos nós vamos ter esse choque. Alguns terão esse choque. Outros despertarão aos poucos. Não vão precisar sofrer tanto. Quantos de vocês não precisam mais sofrer tanto? Simplesmente já estão mudando, fazendo. Que bom! Isso é uma dádiva, isso é uma bênção. Que bom! Muitos de vocês não vão precisar sentir no corpo, na alma, essa dor. Por quê? Porque alguns já sentiram e estão trazendo isso. Estão trazendo isso para nós. Cada um da sua forma. Esses dias eu estava olhando algumas lives e eu percebo que quem está nessa linha, a maioria fala a mesma coisa de formas diferentes. Né? Eu estava ouvindo uma live e eu pensei que, nossa, mas essa mulher fala tudo que eu falo, mas de forma diferente. De outra forma. Tem milhares de seguidores, tem mais pessoas. Mas a base, né? A base de tudo é a mesma coisa. Porém, cada um fala de acordo com a sua história, o seu momento, a sua identificação. Pessoas conectam a mim, pessoas conectam a outros. E é isso. Dependendo da forma de falar. Mas o assunto, a base, é o mesmo. O nosso despertar, quantos de nós, quantos de vocês, quantos de muitas pessoas não precisam passar por esse sofrimento. Porque agora há muito, né? Só tomem cuidado. Tomem cuidado com os falsos empoderamentos. Aquele empoderamento que faz você só enxergar você esquecer do todo, você esquecer de Deus. E você achar que só você é dono de tudo, é capaz de tudo. E você, em vez de ancorar o eu superior, ancora o eu inferior exacerbado, prepotente, arrogante. Temos que ter cuidado com as informações que nos chegam. Tudo a nós é possível quando nós estamos conectados com essa fonte divina que nos habita, com esta presença divina que nos habita. Aí nós criamos novas coisas na nossa mente e nós criamos uma nova realidade, mas ancorados nesse eu interior, superior, dentro das bases divinas, reconhecendo as leis da natureza, reconhecendo que todas as nossas ações têm consequências. Que ações eu estou tendo? Não posso mais viver comigo, eu já li isso, né? Talvez somente um dos dois seja real. Somente um dos dois é real. Seu eu divino, o seu espírito que habita aí nesse corpinho. As considerações, o teu sentir, aquilo que preenche você, esse é real. Fiquei tão atordoado com essa estranha dedução que a minha mente parou. Eu estava plenamente consciente, mas não tinha mais pensamentos. Fui arrastado para dentro do que parecia um vórtice de energia. No início o movimento foi lento, mas depois acelerou. Fui tomado de um pavor intenso e meu corpo começou a tremer. Ouvi as palavras: não resista, não resista, como se viessem de dentro do meu peito. E eu estava sendo sugado para dentro de um vácuo que parecia estar dentro de mim e não do lado de fora. De repente, perdi o medo e me deixei levar.
não me lembro de nada que aconteceu depois. E é isso, né? É um pavor. É um pavor de não saber o que está acontecendo com a gente, com o nosso corpo. É um pavor de ter certeza que a única coisa que tem ali é a morte. E aí, quando eu leio isso, né? Eu lembro daquele dia em que eu simplesmente não me bati. Eu simplesmente deixei que as coisas acontecessem. E num olhar me despedi do meu pai e fechei meus olhos. Fui. Chega disso. Não vou resistir, não vou me bater. Fui. No dia seguinte, fui acordado. No dia seguinte, eu acordei. Abri os olhos. Não tinha dor. Tava bem. Parece mentira. Parece mentira. Nunca tinha ouvido... Fui acordado com um pássaro cantando no meu jardim. Nunca tinha ouvido um som tão maravilhoso antes. Meu quarto estava iluminado pelos primeiros raios do sol da manhã. Sem pensar em nada, eu senti e soube que existem muito mais coisas para vir à luz do que nós percebemos. Aquela luminosidade suave que atravessava as cortinas da janela do meu quarto era o próprio amor. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu percebi que nunca tinha reparado na beleza das pequenas coisas, no milagre da vida. Era como se eu tivesse acabado de nascer de novo. Uma nova chance nos é dada a cada amanhecer. Uma nova escolha nos é dada a cada abrir dos nossos olhos. Todos os dias. Todos os dias. Não precisa passar mais por essa dor. Não precisa. Você já pode começar a fazer diferente. Ah, mas eu quero sentir tudo isso. Não, dói demais. Não queira. Queira fazer diferente já. Dando um bom dia, mandando a live, fazendo diferente, fazendo um café gostoso para alguém que está junto com você, dando um elogio para alguém, sabe, ancorando essa presença diferente. Pequenas coisas, pequenos gestos, respirando fundo antes de você querer xingar alguém e meter a boca em alguém, porque não foi do jeito que você queria que a pessoa fez aquilo que ela tinha para fazer. Não foi do jeito que você queria, mas você tinha explicado e a pessoa não fez. Quem sabe ela não entendeu a sua comunicação? Quem sabe o problema não é dela, mas seu? Respira fundo antes de xingar. Conversa diferente, abre uma comunicação diferente. O que eu posso fazer diferente hoje que mudaria tudo em minha vida? Faça essa pergunta muitas e muitas vezes. Tá lá nos stories umas perguntinhas. Quem fez? Faz lá. Perceba que funciona. Perceba que funciona. A minha vida começou a mudar com as perguntas, tá? Foi através da ferramenta de barras de Axis que eu tive um pá de que eu poderia mudar as criações que eu tinha na minha mente e fazer diferente. Durante os 5 meses seguintes, vivi em um estado permanente de paz e alegria. Gente, vão comentando aí. Depois, essa sensação diminuiu de intensidade, ou talvez eu simplesmente tenha me acostumado com essa sensação, pois se tornou o meu estado natural. Embora eu continuasse vivendo normalmente, tinha percebido que nada que eu viesse a fazer poderia mudar realmente a minha vida. Eu já tinha tudo que necessitava. Eu sabia que algo profundamente significativo tinha acontecido, mas não entendi exatamente o que era. Só compreendi anos mais tarde, depois de ler muito sobre espiritualidade e de conviver com mestres iluminados. Aqui ele fala em conviver com mestres iluminados no físico. Que mestres são esses? Muitas pessoas são mestres iluminados e não estão dentro de monges, né? Não são monges. Não estão lá dentro de casas meditando 24 horas por dia. São pessoas reais, que passam por processos reais, que têm as considerações reais, que têm o estudo real, que têm no corpo marcado as experiências, que aprenderam a sair de diversas
de diversas vidas paralelas que tinham e se encontraram numa paz absoluta. O que é essa paz absoluta? É aquilo que eu venho falando para vocês. É um estado dentro de mim. É um estado interno. É um estado em que eu estou. É algo que eu consegui encontrar de paz. De me reconhecer. De saber onde eu estou, para que eu estou. De não ficar mais jogando a minha felicidade, o meu sucesso, aquilo que eu quero para minha vida nas mãos das outras pessoas. Tentando, por um fracasso que eu tive, por algo que deu errado, culpar a tudo e a todos e não reconhecer em mim. Então hoje, quando há algo de errado, algo que acontece que não dá certo, o que foi que eu fiz que não deu certo? Onde foi que eu despercebi? Qual foi o passo que eu dei que não foi assertivo? É eu reconhecer em mim. O fracasso é a possibilidade de fazer melhor. Não é algo com o qual eu preciso me corromper e eu fracassei, eu não posso fracassar de novo. Se você não pode fracassar de novo, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Eu não posso errar de novo, você nunca vai chegar a lugar nenhum. O fracasso é para isso, para que a gente desça, para que a gente aprenda com aquilo que não deu certo, para que na próxima vez eu possa fazer diferente. É uma oportunidade de crescimento, de um crescimento melhor, mais assertivo. Quando eu reconheço. Quando, quem foi que fez isso? Nunca foi ninguém. Deve ter sido fulano, deve ter sido... mas eu só errei porque fulano não me deu tal coisa. Mas eu só falhei porque fulano não sei o quê. Sempre é culpa de alguém, não é culpa de ninguém. Reconheça. Veja o que foi que você precisa mudar e aprenda. Quem não quer fracassar, não quer crescer, não quer subir. Quem não posso fracassar, então você vai continuar estagnado do jeito que você está pro resto da sua vida. Porque o fracasso é uma alavanca de propulsão para o nosso sucesso, para o nosso crescimento. Ou vocês acham que os grandes que estão aí, que hoje têm muito sucesso, nunca fracassaram? Foi através do fracasso que aprenderam a fazer diferente. Foram mudando as coisas para chegar onde eles queriam. Fracasso é bom. Não, quando você se deixa no fracasso, se vitimiza no drama, se coloca menos, que você não é capaz de nada, porque você fracassou, você é um coitado. Aí é lá que tu vai ficar mesmo. É lá que tu vai ficar mesmo, é nessa condição. Agora, quando eu reconheço, vejo o que foi que eu errei, que eu posso fazer diferente, aí é uma alavanca para nossa subida. Eu sabia que algo profundamente significativo tinha acontecido, mas não atendi exatamente o que. E aí ele foi ter com vários mestres iluminados. Percebi que eu já tinha vivenciado a transformação que as pessoas tanto desejavam. A pressão intensa do sofrimento naquela noite forçou minha consciência a pôr um fim à sua identificação com a infelicidade e com o falso eu interior, amedrontado que minha mente havia criado para me controlar. Foi uma transformação tão completa que esse eu interior sofredor murchou imediatamente, como quando se tira o pino de um brinquedo inflável e ele murcha. E olha que interessante, ele fala aqui: a pressão intensa do sofrimento daquela noite forçou minha consciência a pôr um fim à sua identificação, à infelicidade criada para me controlar. Como assim a minha mente criou uma identificação para me controlar? Sim, porque nós temos necessidades. E uma dessas necessidades é o controle e a segurança. É uma necessidade. Muitas pessoas só dão o próximo passo se tiverem tudo estruturado. Se tiverem a certeza de que este passo vai dar certo. Se tiverem perfeição nesse próximo passo. Não, mas ainda falta isso, ainda falta aquilo. Não, mas eu ainda não tenho dinheiro total. Não, mas eu ainda não tenho tal. Tem que estar tudo perfeito. Essa necessidade de segurança, de controle.
E aí esse próximo passo nunca acontece. Nunca acontece. Por quê? Porque é a criação que você fez ali da sua mente que está controlando tudo e que não lhe deixa avançar. Mas é só a mente, não. Há forças em nossa vida e nosso mundo que não querem esse despertar, que não querem que saibamos de tudo que é, desta força que nós temos de dentro de nós, dessa força divina que nós temos dentro de nós de mudar todas as coisas através desse nosso poder de pensar e criar novas coisas, de sentir contentamento e paz mesmo nos momentos desafiadores. Há momentos em que minha vida é um tormento. É paulada em cima de paulada. Poxa, Kelly, mas você não chegou já num nível de consciência? Eu considero que sim. Porque eu consigo olhar para essas loucuras, para pessoas que vêm para tantos desafios e respirar fundo e resolver. E ela se resolve. E se resolve. Quem sabe não da maneira que eu quero. Esta é a diferença. Sair do controle para que as coisas não se resolvam da maneira que eu quero, mas que elas se resolvam da maneira como elas têm que ser resolvidas. Não da maneira que eu quero continuar exercendo o controle sobre elas. E isso é o que muda. Isso é o que me traz leveza. Quando eu ouço as outras pessoas, quando eu percebo o real da situação. Por quê? Porque eu estou tranquila. Quando acontece algo desafiador e a pessoa sai do controle, vai para raiva, vai para o ódio, vai para xingamento de tudo, vai conseguir resolver o quê? Nada. Nada, não resolve nada, só cria mais confusão. Como se tiram... O que restou foi a minha verdadeira natureza. O que restou de tudo isso foi a minha verdadeira natureza. A minha presença. A consciência em seu estado puro, anterior à sua identificação com a forma. Então, o seu estado puro, muitas situações da nossa vida são de uma forma, mas a nossa mente, a nossa consciência interpreta da forma que é mais confortável a ela, que é mais segura a ela, onde ela consegue estabelecer o controle. Nem sempre aquele fato foi realmente daquela forma. Foi como você viu, foi como você considerou, foi como você considerou, viu, teve a informação de que foi daquela forma como você viu. Nem sempre foi daquele jeito. Nem sempre as palavras ditas queriam dizer aquilo que você entendeu que elas disseram. Nem sempre as ofensas que você considerou eram ofensas. Você considerou como uma. Na maioria das vezes a gente não fica com aquilo que é. A gente fica com aquilo que a gente percebe e quer compreender da situação. É um pouco abstrato, mas com o tempo a gente vai lendo aqui, eu vou falando e vocês vão entendendo o que eu quero dizer. E converse aí comigo. Tá indo, fluindo? Mais tarde aprendi a entrar em uma dimensão interior eterna e imortal, que havia percebido inicialmente como um vazio. E as pessoas, quando sentem um vazio, elas falam assim: eu não sei, eu sinto um vazio dentro de mim. Eu sinto algo assim que parece que me sufoca, me prende. É um vazio tão grande, parece que eu não tenho nada. Vocês nunca ouviram as pessoas falarem isso? Eu ouço muito nos atendimentos. Elas chegarem dizendo: eu sinto um vazio, eu tenho um vazio. Eu quero parar com esse vazio, eu não quero mais sentir esse vazio. Não, sinta esse vazio, entre nele, fique nele. É através do vazio, é de esvaziar-se. Nós precisamos esvaziar-se daquilo que até hoje a gente é. A gente precisa esvaziar-se para que coisas novas possam chegar e encher. Copo cheio, transborda e não entra nada. Mas você está transbordando o quê? O que você está transbordando? Do que você está cheio? Esvazie-se. Vazio é bom. Eu me entreguei completamente a essa experiência e durante um bom tempo abri mão de tudo no plano físico.
Não tinha mais emprego, casa, relacionamento, nem identidade social definida. Passei quase 2 anos sentado em bancos de parque num estado de profunda alegria. Mas até mesmo as experiências mais bonitas vão e vêm. E aí vem aquele ditado, tudo passa. O sofrimento passa, se você escolher sair dele. A alegria também passa e é engraçado. Mas há um tempo atrás eu comentei aqui, eu falava que nós temos a tendência, né? E isso é normal em todo ser humano, daquilo que é mais doído, sofrido, doloroso, as situações que nos levam a uma parte negativa de nós, de sentimentos, elas duram mais tempo. E essas partes de alegria, aquela alegria que você sente é uma explosão de alegria. Eu já tive alegrias assim que eu nem cabia dentro de mim, que eu comecei eu chorava de tanta alegria. Por um acontecimento, por algo assim, de eu realmente perceber que aquilo era uma graça vindo de sentir assim que valia a pena o esforço de plantar, porque a colheita era certa. Nesse estado de alegria, assim, que era um êxtase, eu chorei por uma manhã inteira de alegria. Eu não conseguia, qualquer coisa que eu via ou ouvia, eu chorava, porque aquilo era a graça mesmo de Deus chegando, de eu dizer assim, Deus, gratidão, gratidão. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Vale a pena esse plantio. Mas passou. E eu achei que eu ia ficar com aquele sentimento por muito tempo. Porque ele era tão incrível, tão forte, tão maravilhoso, tão surreal aquilo que estava acontecendo comigo. E eu achei assim, nossa, isso vai durar para sempre. Não. Durou uns 2 dias aquele estado. E depois ele passou. E aí ele fala aqui, não sei se eu me acostumei com ele. Porque às vezes a gente se preenche, já faz parte. Quando as pessoas acham que, eu não sou feliz, as pessoas acham que ser feliz é um estado onde você está o tempo inteiro rindo à toa, onde tudo é muito fácil, onde tudo acontece e você não precisa de esforço nenhum para nada. Isso não existe. Isso não existe. Nós estamos na vida. Nós vamos ter desafios. Nós temos coisas a fazer, mesmo que eu não goste de fazer. Faz parte da vida. Tem trabalhos, tem funções que eu preciso fazer, gostando ou não. Não, mas você só pode fazer aquilo que você... Esses são os falsos empoderamentos, tá? Muito cuidado com eles. Se você não está feliz, se você não sentir uma explosão de alegria com o que você está fazendo, não faça. Como assim? Existem obrigações, deveres que precisam ser feitos, você gostando ou não. Quando o teu filho nasce, você gosta de limpar o cocô na bunda dele? Não, né? Eu nunca gostei. Mas é uma obrigação que eu tenho que fazer. Você gosta de fazer comida? De limpar a casa? De lavar roupa? De ir pro banco? De sei lá o quê? Não, mas são deveres, obrigações que faz parte das suas funções diárias que você tem que fazer. Não, só vou fazer, eu não gosto disso, então vou ficar em casa dormindo. Continua nessa, você vai ver que colheita é essa, que plantio é esse que tu tá fazendo. E eu ouço muitas pessoas. Não, mas se eu for para esse lado, eu sinto uma pressão de ter que fazer, então eu prefiro não fazer. Como assim? É nesses momentos que a gente cresce. A gente precisa, às vezes, de uma pressão. Às vezes a pressão na doença. Às vezes é uma pressão no físico. Às vezes é uma pressão emocional. Para quê? Porque eu saio da caixinha e faço algo diferente. Não, mas eu não me sinto feliz fazendo isso. Então é melhor não fazer. Então tá, continua nisso. Continue e vai ver onde que você vai parar. Temos funções, tarefas, que gostando ou não, precisam ser cumpridas. Como, por exemplo, meditar, rezar, ficar 10, 15 minutos com você quieto, aliviando seus pensamentos para que você durma melhor, tenha pensamentos melhor, tenha uma saúde melhor. Mas é chato, sim, mas é necessário. Quer chegar a um nível maior de consciência? Dedique-se.
Dedique-se a autoconhecimento, a autodesenvolvimento, a respirar, a meditar, a rezar, a orar. Dedique-se. Ai, mas é tão chato. Então continua. Vocês entendem? Como há um empoderamento muito falso aí fora, de que se não te fizer feliz, não faça. Não, não é assim. Não é assim. Há tarefas que não vão te fazer extremamente felizes. Como tem aquelas coisas extremamente felizes que também vão passar. E muitas vezes a gente vai fazendo, a gente toma gosto. Para mim, estar aqui fazendo live não era uma tarefa fácil. Era muito difícil. Quando eu terminava as lives, eu ficava... Nossa, mas que droga, mas que saco. Não falei nada direito, foi uma porcaria. Ficava ali, mas no outro dia eu tava ali de novo. Por quê? Porque eu tinha feito um compromisso. Não comigo. Com vocês e com uma ordem espiritual, da qual eu recebi. Que eu necessitava vir aqui e falar. É algo maior do que eu e do que a minha vontade. Nós não somos livres. Existe uma força espiritual maior do que o nosso livre-arbítrio. Mas nós somos livres para escolher seguir ou não. E aí eu escolhi, eu não vou fazer essa tal de live, não vou falar em nada de 10 mandamentos de Deus, eu não vou falar, não sei falar sobre isso. Minha vida começou a ter muitas dificuldades. E aí veio de novo aquela vozinha e disse, você vai fazer ou não vai? Você vai fazer ou não vai? Né? Deus não chama os capacitados, capacita os chamados. Então, bora, vamos fazer. É fácil? Claro que não. Claro que não. Eu recebo muito julgamento. Vocês acham que não? Tem aqueles que vêm, que ficam, que gostam, que comentam, que compartilham, que marcam nos stories, que se empenham junto comigo para que mais pessoas venham. Tem aqueles que julgam, que criticam, que mandam no direct. Quem é você para estar falando sobre isso? O que é isso? Então eu recebo muito julgamento. Então nada é fácil, mas pode se tornar. Porém, quando eu termino as nossas lives, eu estou num estado emocional, interno, espiritual de muita leveza e gratidão. E nada apaga isso. E nada apaga isso. E eu só não faço todos os dias por agenda mesmo. Porque eu saio daqui outra pessoa. Se o meu dia começa ruim, após a live, pá, flui. Flui. Né? Por quê? Porque é alguma força maior. É algo que nós temos que fazer e com o tempo nós vamos gostando disso. Nós vamos aprimorando isso. Eu odiava cozinhar, hoje eu gosto. Hoje eu cozinho, por quê? Porque eu faço com amor, porque faz bem para os meus, porque eles gostam da minha comida, porque eles comem aquela comida e é a melhor comida do mundo. Então eu aprendi a fazer com amor, com carinho. Mesmo que é uma atividade da qual, se eu pudesse não fazer, eu não faria. Mas eu tenho meus deveres e obrigações que eu tenho que cumprir, gostando ou não. Faz parte da vida. Mais tarde, aprendi a entrar numa dimensão interior eterna e imortal. Já li isso, né? Mas até mesmo as experiências mais bonitas vêm e vão. Vêm e vão. Tá no sofrimento? Passa. Tá na alegria? Passa também. Mas existe um estado interno de paz que quando a gente chega nele, ninguém mais te tira ele. Ninguém mais te tira ele. E você pode sim ter alguns momentos de irritação, irritabilidade com alguma coisa, com algum acontecimento. Mas ele passa. E ele passa mais rápido, ele não dura mais tanto tempo. Retomei minha vida no plano físico, mas o sentimento de paz nunca mais me abandonou. Às vezes ele é muito intenso, quase palpável. E outras pessoas também podem senti-lo. Sabe quando tem aquela pessoa que chega na sua presença e você sente a paz dela? Outras pessoas também podem senti-lo, porque nós emanamos aquilo que nós estamos vibrando, vibração, a 12.000 quilômetros de distância. Então as pessoas sentem aquilo que você vibra. Você pode chegar e dizer que você é um ser maravilhoso, grato, é bondoso. As pessoas vão sentir se você está mentindo. As pessoas vão sentir a tua energia. As pessoas vão sentir o teu olhar.
da maneira como você fala. Vocês já não estavam com pessoas, vocês já não estiveram com pessoas e ela tá falando coisas boas, lindas, maravilhosas, e você olha para e diz, nossa, essa pessoa soa tão falso. Parece que o que ela fala não é verdade. Parece que o que ela fala não é compatível, não é coerente com a imagem que ela passa. Já não tiveram isso? É isso. Você pode tentar enganar quem você quiser. A sua energia, a sua vibração não enganam. Não enganam. Outras vezes ela fica na retaguarda, como uma melodia distante, nos momentos desafiadores. Essa paz ela continua ali, mas ela fica na retaguarda, porque às vezes nós precisamos ser mais firmes, nós precisamos ser mais fortes, nós precisamos de potência. E aí não dá pra mim ficar falando com as pessoas assim. Entendem? Né? Às vezes a gente precisa de firmeza, a gente precisa de ação. Não significa porque eu estar falando aqui assim mais firme, né, querendo dar que eu não estou na paz interna dentro de mim. Eu estou na paz interna dentro de mim, com convicção da firmeza que eu necessito para aquele momento. E quando as pessoas sentem na sua presença essa paz ou energia positiva e você mesmo não sente isso, poxa, se as pessoas estão falando para você que sentem em você uma presença, uma paz, uma energia positiva e você não sente isso, o que precisa mais para você? Entende? É o controle da sua mente. O que é que você está controlando aí na sua mente? O que é que você está criando na sua mente? Que se as pessoas estão se sentindo bem ao seu redor, por que é que você não está se sentindo bem consigo mesma? Tem que olhar mais para dentro. Meditar. Vamos fazer um trabalho de meditação? Vamos meditar antes de dormir? Tipo, 15 para as 10 até as 10, a gente entra, medita e vai. Entra, medita e vaza, vai dormir. O que vocês acham? Tá faltando aí. Poxa, as pessoas estão falando que é bom estar com você e é muito bom mesmo estar com você. O que falta? De você perceber em você. De você acreditar em você. É só isso que falta. Tá? Faz sentido? Terminando aqui essa parte, tempos depois as pessoas iriam se aproximar de mim e dizer: quero o que você tem. Você pode me dar ou me emprestar? Como conseguir? Eu respondia: você já tem. Mas não consegue sentir porque a sua mente está fazendo muito barulho. Aí, Pete, que eu acabei de te dizer. Você já tem. As pessoas estão falando que você tem. Por que você não reconhece? Porque a sua mente está fazendo muito barulho. Medite. Meditar no início é muito difícil. Nossa mente não para. E ela não vai parar nunca, mas ela vai acalmar. Então você tem isso, mora dentro de você. Lembra no início da live eu falei? Deu risada ali. O livro respondeu. A sua sabedoria, a sua intuição, a sua força, a sua é diferente da minha. Cada um de nós tem a sua. E ela está no mesmo lugar em cada um. Vem da mesma fonte. Por que você não está começando a usá-la, a ouvi-la? Não é mesmo? Foi essa resposta que acabou originando o livro que você está lendo neste momento. Quando eu vi, já possuía de novo uma identidade externa. Tinha me tornado um mestre espiritual. Chegamos na página 9. Então, hoje eu quero, em vez de ler uma cartinha para vocês, fiquem aqui comigo mais um momento. Eu quero que vocês ouçam essa música e respirem bem fundo e acessem essa fonte divina que cada um de nós tem. Então feche seus olhos, vai respirando fundo. E você pode meditar numa música. Coloca ela e respira fundo.
Aquieta a minha alma. Vai respirando e vai falando. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. A voz da divina presença que em você habita. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E ali a gente vai entendendo. E eu vou deixar essa música depois, Aquieta minha alma, para que a gente possa sentir. Você pode meditar colocando uma música, respirando fundo. E simplesmente deixa a música. Quando eu comecei o meu processo, eu coloquei essa música, foi essa música. Eu colocava ela e eu ficava quietinha, respirando, e eu chorava. Mas eu não chorava de tristeza, eu não chorava de dor, eu não chorava de... Aquieta minha alma é o nome dela, tá? É da Ministério Zoe. Aquieta minha alma. E aí eu chorava, mas assim, não era um choro de tristeza, era um choro de limpeza. Então meus pensamentos se acalmavam, eu ia respirando, eu ia ouvindo, eu ia deixando meu corpo sentir. Eu ia deixando chorar, às vezes eu tava dando risada. Isso você pode fazer todos os dias. Ou de meio-dia, ou de manhã, ou de noite, ou 3 vezes por dia. Escolha aquela música que te mexe e respira. Se coloca no estado de presença. E as coisas começam a mudar nesse simples movimento que a gente pode fazer. Então, assim, se vocês forem olhar todas as lives que já tem, quem não viu ainda da cura, vai ver logo, que logo eu vou apagar elas, tá? Teve vários exercícios passados. Faça eles. Esse é um exercício. É um exercício em que você coloca lá, que se coloca em estado de presença, porque você vai ir respirando. E ali já vai rezando junto, né? Que é um louvor. E aí nós vamos seguindo, ficando cada vez melhores. Amores, é isso. Já passei do tempo. Meu marido briga comigo. Ele diz, Kelly, tuas lives são muito compridas. Tem que diminuir. Mas quando eu vejo, já deu 1 hora. Tá? Espero vocês sexta. Continuamos esse livro que, pelo jeito, vai ser muito bom. E vamos pensar na meditação, né? Quem vem, quem quer. Vou mandar, sim, a música lá no grupo, no WhatsApp. Vou mandar para vocês. E sexta-feira, espero vocês às 7h30. Quem puder, marcar nos stories, escrever uma frase bonita. Mandar a live para as pessoas que vocês amam, tá? Aguardo vocês. Beijos. Beleza, Pete, entendi. Quem mais? Meditação. Vamos vir, né? 15 minutos. Entra, medita, sai. Beijos.